Boa noite a todos. É com muita alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos aqui para fazermos um evangelho pela nossa casa querida, Centro Espírita Luz e Paz. Já de início, antes de começarmos com o nosso tema, eu gostaria de pedir a vocês que assistem às nossas palestras, que gostam do conteúdo que aqui é abordado, do conteúdo espírita, a qual todos nós estamos propostos de estar aqui, falar sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, que nos sigam na nossa rede social e que lá no YouTube, onde a gente coloca os vídeos, que curtam a nossa página, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para vocês receberem as palestras, para vocês receberem o conteúdo, a notificação cada vez que um conteúdo novo é postado. E eu digo isso porque olhando lá a gente tem entre 70 e 80 inscritos e geralmente são mais de 300 pessoas que acompanham as nossas palestras. Então tem muita gente ainda que pode ir lá, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então agora que vamos dar início ao nosso tema, primeiramente, como sempre, vamos nos concentrando, vamos convidando Jesus para que se faça presente entre nós, para que os trabalhadores do bem, os mentores espirituais, o anjo da guarda, como vocês preferirem nomear, se façam presente entre nós, que esse tema possa tocar o coração de cada um de vocês que ouve, que possa trazer uma contribuição para a nossa vida, para a nossa conduta. Esse é o intuito dos evangelhos, é trazer algo a mais, é trazer um refrigério, é trazer boas vibrações, trazer uma boa reflexão. É bem verdade que às vezes cai como um puxão de orelha, muitas vezes cai para mim, principalmente aquele que fala, principalmente aquele que aborda um tema, ele é o primeiro que escuta, mas é para o nosso bem. Então, o título abordado para a noite de hoje é do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E nós vamos falar sobre o item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Vocês sabem a diferença entre elas? Sabem quais são os nossos parentes corporais e quais são os nossos parentes espirituais? Será que eles são as mesmas pessoas? Será que são os laços de sangue que realmente definem a nossa família? Para a grande maioria das pessoas, mas para nós espíritas, que acreditamos na reencarnação, que entendemos e já lemos literaturas sobre como funciona a reencarnação, a providência divina, os departamentos da reencarnação, onde a gente sabe que um espírito, muito antes de reencarnar, já está sendo preparado para vir até aquela família. Então nós entendemos que as famílias se formam muito antes de existirem aqui na Terra, e que se aqui estamos, quando a gente compreende tudo isso, quando a gente analisa e faz uma reflexão sobre isso, a gente começa a entender aqueles ensinamentos, aquele ditado de Chico Xavier que diz: você tem o pai que precisas, você tem a mãe que precisa, está tudo certo na tua vida. Para o pai e para a mãe que tem um filho difícil, é exatamente este filho que tem e reencarnou na tua família, é exatamente esse filho que precisava reencarnar no meio da família de vocês. Para aquele que tem o pai difícil, para aquele que tem a mãe, para aquele que tem todas as desavenças familiares, quando a gente entende que tudo isso não é o acaso e que a gente não deu azar, ou de repente Deus deu uma escorregada bem na hora de enviar um filho ou enviar um pai, demos azar. Quando a gente entende todo esse mecanismo de reencarnação e quanto amor envolve tudo isso, quanta misericórdia de Deus envolve
toda a formação da nossa família, contribuindo de maneira muito inteligente para que a gente vença nossos resgates, para que a gente melhore com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, né? Já dizia Jesus: reconcilia-te com teu adversário enquanto caminha com eles. Então nada melhor que alguns muito próximos de nós, nos obrigando a exercitarmos o amor, a paciência, o perdão, dando-nos uma nova oportunidade de refazer, né, as nossas vidas, de construir um futuro de amor, um futuro de afeição e afinidade com alguns possíveis espíritos aos quais já viemos a nos desentender, a fazermos mal a eles, a recebermos o mal por parte deles, enfim. Todas essas desavenças e histórias que nós já lemos nas histórias espíritas, nos romances, nos livros de estudo, enfim, a literatura espírita é muito vasta, e ter essa compreensão de família torna, no mínimo, mais racional a nossa conduta, porque começamos a entender que talvez um desafeto que caminha conosco, talvez a gente pediu muito, mas muito, para a misericórdia divina, para Deus, para Jesus, para os trabalhadores do bem que programaram a nossa reencarnação. A gente pediu muito para que Ele viesse conosco, para que nós pudéssemos reparar o mal que um dia fizemos a esse espírito. Claro que eu não estou falando especificamente da história de ninguém, mas isso são exemplos, são suposições, e é assim que as coisas acontecem, né? Então, traz para a tua família aí, traz para a tua reflexão, quem são as pessoas mais difíceis que moram dentro da tua casa ou muito próximo de você, com quem você convive, e quem são aquelas pessoas que te trazem tudo de bom na vida, bons pensamentos, bons sentimentos, porque Deus, apesar da gente termos até aqui nessa caminhada, num mundo de provas e expiações, espíritos desse tamanho que somos, apesar de que devemos ter muito mais desafetos, né, do que grandes conquistas, Deus é um Pai que nos ama demais, Jesus é um Mestre que nos ama infinitamente, então Ele vai mandando os desafetos aos poucos e os amores a bastante, para que a gente não desanime, para que a gente consiga vencer, para que se torne uma prova conquistável, podemos dizer assim, né? E geralmente a gente não avalia e não agradece todos aqueles amores que caminham conosco, mas a gente enfatiza e frisa bastante aqueles desafetos que caminham conosco também para o nosso bem, é claro, né? Não caminham ao nosso lado simplesmente para nos testar, caminham ao nosso lado porque precisamos resgatar algumas coisas com eles, precisamos exercer o perdão, enfim. Então, para entendermos que família espiritual e família corporal não são exatamente a mesma coisa, devemos entender que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Então, o teu pai e a tua mãe não são os criadores do teu espírito. Teu espírito já pré-existia antes do teu corpo nascer. Sim, teu pai e tua mãe doaram, né, a carga genética, tá? Todo aquele processo que vocês conhecem, né, que a medicina já nos explicou muito bem. Então, o corpo procede do corpo, mas o seu espírito já existe há muito tempo. E aí a gente pode dividir em duas situações que o Evangelho aborda dessa maneira. Primeiro, ele fala sobre a necessidade do reconhecimento que os filhos têm que ter perante os pais. A gratidão, como diz o título do capítulo, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o Evangelho nos frisa que, se a caridade é o único meio de sermos felizes, de evoluirmos espiritualmente, a caridade para com os pais leva a um termo adicional no início, que se chama honrai. Quer dizer, você precisa ser caridoso não só por opção, mas quase que por uma obrigação. Ser caridoso ao teu pai e à tua mãe. E ainda o Evangelho frisa, independentemente se você os considera bons ou ruins para você. Porque principalmente quando a gente é adolescente,
a gente costuma questionar muito, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem uma certeza que sabe tudo nessa vida. E a gente costuma questionar muito a conduta dos nossos pais e acaba colocando numa balança, né? Acaba colocando como uma pré-condição de amor, dizendo assim: eu te amaria se assim você fosse, né? E quando o tempo vai passando, e como já aconteceu comigo, eu deixei de ser adolescente, me tornei adulto e me tornei pai, a gente começa a entender. Eu sei que é clichê, gente, eu sei que é clichê. Os adolescentes que assistem nossas palestras devem estar pensando: deve falar igual a minha mãe, quando você for pai e mãe você vai entender. Mas vocês vão entender, tenham certeza disso. É clichê, mas é verdade. Então, gente, a primeira abordagem do Evangelho é nesse sentido, da necessidade que os filhos têm de ser gratos, primeiro pela vida, né? Primeiro pela vida. Segundo, que de uma forma boa, ruim, perfeita ou não, né? Seu pai e sua mãe é que são responsáveis por você ter chegado até onde você chegou, né? Ter contribuído com suas necessidades básicas de sobrevivência desde que você nasceu. E eu não quero entrar no mérito aqui das partes psicológicas, porque senão a gente vai acabar fugindo desse tema, e isso é um assunto muito vasto, né? A respeito dos traumas estabelecidos e às vezes as dificuldades que os pais colocam devido à sua má conduta na vida dos filhos. E assim, é muito vasto esse campo e muito delicado, e não é esse o nosso tema de abordagem, né? Mas em sim ressaltar a necessidade do reconhecimento e abordar o título, o pré-existente antes da caridade, que diz honrai, né? Que torna uma obrigação dos filhos honrarem e serem caridosos para com os pais. Em seguida, o Evangelho também aborda a importância e a necessidade que os pais têm em educar os filhos, também cobrando desses a responsabilidade da construção psicológica, da construção afetiva dos quais os filhos que Deus confia como nossos filhos, que Deus nos confia como nossos filhos, né? Então, se a gente parar para pensar de uma maneira grande, né? Hoje eu tenho 3 filhas: Isabela, a Aimee e a Amelie. Pensando todo esse processo de reencarnação, hoje elas são minhas filhas. E ontem eram o quê? E amanhã serão o quê? Já devo ter tido muitas filhas, né? Já devo ter sido filho de muitas pessoas. Nessa encarnação, meu pai e minha mãe são o Luiz e a Gleide. Mas e nas outras? Será que alguma vez eu já fui pai e mãe deles? Será que alguma coisa eles estão se vingando de mim? Brincadeira, gente. Mas, para a gente entender como que funciona esse processo. Então, as minhas filhas não são necessariamente minhas. Elas são filhas de Deus, confiadas a mim nesta encarnação como minhas filhas. Tamanha a responsabilidade. Tamanha a responsabilidade em educar, transmitir bons valores, em desenvolver as afetividades, reparar as nossas diferenças, né? Construir seres humanos do bem, ajudar nessa construção, não é verdade? Então, quando o espírito nasce, reencarna bebezinho, né? Não existe a totalidade do espírito já presente naquele bebê, e é até essa idade, nesta idade inicial, onde temos a oportunidade de irmos moldando esse espírito, seja para o bem, seja para o mal, né? Mas como pais que amam seus filhos, naturalmente que todas as vezes que a gente erra, a gente também erra tentando acertar, né? Então, conseguiram compreender mais ou menos o raciocínio deste conteúdo? Entender as diferenças da parentela espiritual e da parentela corporal? Como que se forma a parentela corporal? Como que se formam os parentes? Através da carne, né? Através dos filhos. Mas e a parentela espiritual?
Como é que a gente forma a nossa família espiritual? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Como que se forma essa família? Pois, para aqueles que não sabem ainda, eu digo a vocês, o tema central dessa formação se chama sintonia. Daqueles que pensam como você, daqueles que agem como você, daqueles que são mais ou menos parecidos com você. Então, com essas pessoas é mais fácil de conviver, não é? Quando você está conversando com uma pessoa e parece que ela pensa como você, como ela age, não é mais fácil conviver com ela? Não tem desavença, vocês pensam muito parecidos, né? Esses laços vão se construindo. E esses laços são infinitos. As pessoas que nós desenvolvemos amor, as pessoas que nós desenvolvemos admiração, as pessoas que nós desenvolvemos gratidão, esses laços são infinitos. Esta família não se desfaz de forma nenhuma. Diferente dos laços materiais, que muitas vezes se desfazem. Já viram ou conhecem algumas famílias que depois que o pai e a mãe morreram, os irmãos nem se falam mais? Ou algumas famílias até, onde quando o desencarne do pai ou da mãe se torna próximo, as situações vão ficando difíceis, a família se engalfinha e deseja infinitamente afastar-se. Então, esses são os laços da matéria, que se desfazem com o fim da matéria, né? Essas pessoas que não criam uma reciprocidade, essas pessoas acabam, apesar de talvez sejam pai e filho, talvez sejam irmãos, talvez sejam padrinho, madrinha, afilhado, talvez essas pessoas nunca façam, nunca não, né? Porque nunca é muito tempo, e Jesus já disse que nenhum dos filhos se perderá e que um dia todos nós vamos nos amar como irmãos. Mas durante um bom tempo não nos sentiremos família. E às vezes um colega, um amigo de infância, um amigo de pouco tempo, mas a gente tem tanta afinidade que ele é muito mais irmão da gente do que propriamente um irmão que nasceu do mesmo sangue. E quando a gente analisa da ótica espiritual, né? Vamos dizer assim, vamos fechar um pouco nossos olhos para a vida aqui na matéria. Vamos pensar, vamos entender que estamos aqui de passagem e vamos fazer de conta que estamos olhando a nossa vida lá do mundo espiritual, lá de cima. E aí a gente começa a ver a grandiosidade da nossa família, de entender que aqueles que partiram antes de nós continuam da nossa família, estão mais vivos do que nunca, estão lá nos aguardando. Vamos entender que tem alguns se preparando para voltar a viver de novo com a gente aqui na Terra. Vamos entender que tem algumas pessoas que realmente não vão fazer parte material dessa nossa vida, mas que jamais deixarão de fazer parte da nossa família espiritual. E que o nosso encontro tarda, mas jamais vai falhar, porque a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. E aí, quando a gente vai entendendo esse mecanismo, algumas questões como perder pessoas amadas vai se tornando mais fácil, porque elas continuam da nossa família, continuam caminhando conosco. É como se ela tivesse viajado para um lugar muito longe, sem internet, sem rede social, sem telefone, e que a gente não pode conversar, mas a gente pode sentir, né? A gente pode emanar boas vibrações, boa oração. O espírito se comunica através do pensamento, né? Então toda vez que a gente tem uma boa lembrança, toda vez que a gente tem uma boa sensação, que a gente emana um bom fluido, aquele espírito que se encontra no mundo espiritual pode sentir. Da mesma maneira que nós aqui na matéria, se nos concentrarmos e esquecermos um pouco de toda essa materialidade que nos envolve, também podemos sentir as boas vibrações que o mundo espiritual e os nossos parentes nos enviam do mundo espiritual. Não é verdade? Certo? Então, gente, entendemos que há duas espécies de família: as famílias espirituais e as famílias materiais, corporais. Aqui eu gostaria de ler para vocês um trechinho, um capítulo do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, que é para a gente partir já para a última análise desse tema, né?
e partimos já para as nossas irradiações e fluidificação da água. Então vejam só, diz assim, capítulo 156, parênteses. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas no nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obra de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, entendendo os desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Alguns itens aqui a serem mencionados para concluirmos esse assunto. Primeiro, o incentivo, de nos acertarmos, nos compreendermos e principalmente nos amarmos com os difíceis espíritos que caminham conosco. Como dissemos lá no início, não é à toa, não é ao acaso, e tenho certeza absoluta que nós rogamos muito a Deus para que eles viessem junto de nós, para que pudéssemos reparar algum mal feito a eles. Outra coisa muito interessante que fala aqui nesse texto é a respeito das pessoas que têm, como diz aqui, companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista. Quer dizer, fora de casa, pessoas de boa convivência, pessoas tolerantes, pessoas compreensivas, e dentro de casa, qual foi o termo que ele usou aqui? Fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, causando desequilíbrios. É muito estranho isso para vocês? Já ouviram, já conheceram pessoas assim? Ou será que algumas vezes nós mesmos somos assim? Na sociedade alguém pisa no nosso pé, não tem problema, não doeu, não foi nada. Na casa espírita, então, eu lembro que muitas palestras eu já comentei que se alguém literalmente pisa no pé da gente, na casa espírita a gente fala, não se preocupe, meu irmão, eu devo ter merecido, nada acontece por acaso, vá em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Em casa, se alguém faz alguma coisa contra a gente, muitas vezes é na hora, a gente não age, a gente reage. Lembra da historinha do reagir? A gente reage imediatamente, trazendo trovões de intolerância, como diz o texto, E qual de vocês parece mais, que termo que eu posso usar? Parece mais sincero com quem somos? Quem realmente somos? Esse da sociedade, que tolera e aceita? Ou esse de dentro de casa? Pensem a respeito. E por último, a lembrança de que os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar.
Ajudemo-los através da cooperação e do carinho e segue, atendendo os desígnios de Deus, nos convidando a olharmos com carinho para todos aqueles que caminham conosco. Então, primeiro, entender que nada é por acaso. A nossa família foi perfeitamente elaborada para ser dessa forma. O pai que merecemos, a mãe que precisamos e assim por diante. Segundo, a importância dos filhos serem gratos, respeitarem e caridosos, mais do que caridosos, Caridosos com o termo honrai antes da caridade para com os pais, e a importância de os pais entenderem tamanho presente que Deus nos confiou. E entendendo essa importância, caprichar na educação, na doação de amor, carinho, de tempo, gente, que é uma das coisas que mais falta nesse mundo para todo mundo, é tempo, Tenhamos tempo para nossos filhos. E quando eu digo ter tempo, não é simplesmente estar com eles, é estar presente 100%. 100%. Por exemplo, eu que tenho, a minha filha mais nova tem 10 meses, muitas vezes eu me pego com ela no colo, mas eu não estou ali. Eu estou muito longe de estar ali, mas muito longe. Eu estou só, no máximo, segurando ela no colo. E aí, quando eu vejo que eu me encontro nessa situação, eu entendo a necessidade rapidamente de retornar, e no momento que eu estou com ela, eu realmente estar com ela. Não só ela estar no meu colo, estarmos unidos espiritualmente, não só materialmente, o corpo dela fazendo peso no meu corpo. Então, a responsabilidade que os pais têm em construir, em ajudar na construção dos seus filhos. E por último, já encerrando, a importância de desenvolvermos o amor entre todos nós, porque somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, pertencemos todos à mesma família. Certo? Vamos agora então partirmos para as nossas irradiações, que é o momento onde nos doamos um pouquinho em prol do nosso próximo, enviando boas vibrações, boas energias e rogando a Jesus que olhe por todos. Nesse momento, Senhor, rogamos a Ti que derrame Suas bênçãos sobre toda essa humanidade, mas em especial aqueles que passam por momentos difíceis, que estão nos hospitais, nas salas de cirurgia, nos presídios, as criancinhas da Casa Lar, os moradores de rua, as pessoas que não têm abrigo. Enfim, Senhor, todos aqueles que se encontram em sofrimento, nós rogamos a Ti que através da Sua misericórdia olhe com carinho para cada um deles e que eles possam receber esse cadinho de energia que doamos e possam sentir-se acolhidos e amados por Ti e por nós. Aproveitando esses bons fluidos, rogamos a Ti, Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, que fluidifica a nossa água, que a transforme em remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Estamos chegando ao final da nossa palestra, do nosso vídeo, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus pelo auxílio e aos trabalhadores do bem, os mentores espirituais da nossa casa, que sempre estão conosco, nos trazendo aquilo que é necessário, a intuição, os bons sentimentos, nos mantendo de pé. A minha gratidão a todos vocês. E agradeço também a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui e rogo a Deus que todos vocês e suas famílias sejam abençoadas. Muito obrigado.